Imagine um ônibus gigante cruzando o deserto, um testemunho de inovação e luxo. A história da NN Transport Company é uma fascinante jornada de engenharia, desafios e perseverança. Acompanhe-me para descobrir como esses ônibus marcaram um marco na história do transporte terrestre e como sobreviveram muito além do esperado. Os Reis do Deserto. A incrível história do maior ônibus dos anos 30. Ano de 1934. O sol castiga sem trégua as vastas dunas que se estendem entre Damasco e Bagdá. Não há sombras, não há refúgio. Apenas areia, céu e calor. De repente, entre a névoa do horizonte, uma figura colossal começa a surgir como uma miragem feita de aço e rodas. Não é um caminhão comum, nem um ônibus qualquer. É uma besta de 24 metros de comprimento e 18 rodas, com 26 toneladas de puro poder motorizado. E não está ali por acaso. Foi projetado para conquistar o deserto. Esse monstro era o maior ônibus já construído até aquele momento. Não transportava apenas passageiros, mas sim uma visão futurista. Percorrer mais de 880 quilômetros de deserto escaldante em menos de 24 horas, com estilo, segurança e, o mais surpreendente, luxo. Até 40 pessoas podiam viajar a bordo, distribuídas entre 2 andares. Na primeira classe, as poltronas reclináveis ofereciam um conforto que, para a época, era simplesmente impensável. Ar fresco, bebidas geladas, refeições quentes, tudo servido por um comissário que se movia como em um trem de luxo. E a cozinha? Sim, havia uma cozinha, com fogão e geladeira incluídos. Na dianteira, um imponente trator com tração total liderava o comboio. Ele era operado por até 3 motoristas, que se revezavam sem interromper a viagem nem por um segundo. Quando o cansaço vencia, um deles dormia em uma pequena beliche dentro da cabine, enquanto o monstro seguia avançando sobre a areia. Uma cena que parecia saída de um filme de ficção científica, mas era tão real quanto o sol que os acompanhava. Esse colosso fazia parte da frota da Nairn Transport Company, uma empresa que, entre as décadas de 20 e 40, revolucionou o transporte terrestre no Oriente Médio. Não apenas por seu tamanho ou design futurista, mas porque conseguiu conectar regiões inteiras através do deserto quando os aviões ainda eram um privilégio exclusivo. E sim, até mesmo antes de muitas companhias aéreas, eles já ofereciam ar-condicionado em movimento. Mas como nasceu essa loucura? Quem ousou desafiar o deserto com um ônibus de 2 andares? Os irmãos que desafiaram a areia. Tudo começou em 1920. O Oriente Médio fervia em uma mistura de mudanças, tensões e novas possibilidades. As antigas rotas de caravanas começavam a conviver com veículos de guerra reaproveitados, caminhões primitivos e automóveis trazidos pelas potências coloniais. Mas havia um enorme problema. Faltavam mecânicos, motoristas e, sobretudo, estradas. É aqui que entram Norman e Gerald Nairn, 2 irmãos originários da ilha sul da Nova Zelândia que, após servirem na Primeira Guerra Mundial, se apaixonaram pela região. Eram especialistas em motores e sobrevivência, e logo se destacaram em Beirute pela habilidade de consertar qualquer veículo que aparecesse em suas mãos. Em 1922, com mais entusiasmo do que recursos, lançaram uma rota entre Beirute e Haifa. Embora seus veículos fossem antigos, conquistaram a reputação de serem os melhores mecânicos do Levante. Mas as grandes companhias de transporte não demoraram a surgir, e com elas, a concorrência feroz. Incapazes de manter o ritmo financeiro, foram obrigados a fechar. No entanto, o destino ainda não havia terminado com eles. Uma rota impossível, um cheque contrabandista e uma ideia audaciosa.
Foi então que surgiu uma proposta tão arriscada quanto tentadora. O cônsul britânico em Damasco sugeriu uma expedição automobilística que cruzasse o deserto sírio para ligar Damasco a Bagdá, uma rota quase mítica, dominada por camelos, assaltantes e tempestades de areia. Ninguém jamais havia tentado com veículos motorizados, mas um aliado inesperado mudaria as regras do jogo. Mohammed ibn Bassam, um poderoso cheque com uma rede de contrabando de ouro entre as duas cidades, ofereceu-se para proteger a expedição. Seu interesse? Evitar os ladrões, mas também driblar as autoridades francesas, que frequentemente atrapalhavam seus negócios. Em troca de imunidade local, Bassam prometeu passagem livre entre as tribos e os caminhos mais seguros. E assim, em 2 de abril de 1923, 3 veículos, um velho Buick, um Mobile e um Lancia alugado, partiram com comida e combustível suficientes para 10 dias e 600 quilômetros de travessia. Também levavam armas, porque embora contassem com proteção tribal, o deserto ainda era uma terra sem lei. 3 dias depois, os irmãos Nairn e sua tripulação peculiar, incluindo o próprio Sheikh Bassam, chegaram a Bagdá. Tinham provado que cruzar o deserto em veículos a motor era possível e lucrativo. A rota do futuro. Norman, o mais visionário dos irmãos, enxergava o futuro com clareza. Enquanto o resto do mundo sonhava com o avião, ele pensava em Cadillac. Literalmente. Viajou aos Estados Unidos e comprou uma frota de veículos VC-63, famosos por sua confiabilidade e potência. Adaptaram os carros: mais água, mais combustível, mais espaço para bagagem. E o mais importante, mais passageiros. O resultado foi espetacular. Os Cadillac com motor V8 de 83 cavalos superavam em velocidade e resistência qualquer veículo anterior. O tempo de viagem foi reduzido em mais de 2 horas. E em poucos meses, a rota que começou com 2 carros se transformou em uma caravana de mais de 1 dúzia, alcançando velocidades de até 110 km por hora. Até mesmo as companhias aéreas britânicas, que ofereciam voos em rotas semelhantes, ficaram em segundo plano. O Nairn Transport era mais rápido, mais seguro e muito mais barato. Em uma época em que cruzar de Bagdá até a Europa podia levar 6 semanas, eles faziam isso em apenas 10 dias. Norman sonhava ainda mais longe, um serviço intercontinental que conectasse Bagdá a Nova York em apenas 15 dias. E ele falava sério. Com cartas, passageiros e até apoio tribal, os Nairn haviam criado uma rede de transporte que parecia ficção científica. Mas era real. Rodava sobre a areia. E marcou uma era. O colosso que substituiu os camelos. No coração do deserto, por volta de 1926, os viajantes entre Damasco e Bagdá viveram uma revolução sobre rodas. Foi então que a Near East Transport Company, também conhecida como os lendários NN, decidiu deixar para trás seus confiáveis Cadillac e apostar em algo mais ousado: enormes ônibus Safeway. Não eram apenas mais espaçosos e confortáveis, mas também se tornaram um verdadeiro símbolo da companhia. Apareceram em anúncios, panfletos e conquistaram um lugar no imaginário coletivo de quem cruzava aquelas terras hostis. Em uma entrevista de rádio da época, Norman NN, alma e motor do projeto, recordava com clareza os desafios quase épicos dessas viagens. O calor chegava a 43 graus à sombra, e às vezes nem sombra havia, relatava com a voz curtida pela experiência. Para trocar um pneu você precisava usar luvas porque o metal queimava. Entre Homem e Pane, era preciso atravessar um terreno vulcânico com pedras de mais de 15 centímetros. No inverno,
O frio era impiedoso e as chuvas transformavam o deserto em um lamaçal. Mas nossos ônibus levavam comida para 4 dias. Nunca deixávamos ninguém para trás. O salto para a inovação. Nasce um gigante. Nesse mesmo ano, os velhos Cadillac deram lugar a um ônibus de luxo com 6 rodas e assentos Pullman, capaz de transportar 15 passageiros com o máximo de conforto possível. Mas a inovação não parou aí. Em 1930, os NN experimentaram com um semi-reboque leve puxado por um elegante Buick Roadster. E foi um sucesso. Tanto que em 1934 chegou a joia da coroa, um ônibus colossal de 24 metros de comprimento, capaz de levar 40 passageiros com buffet e banheiros a bordo. O peso? 26 toneladas. O nome? Marmon Harrington, um titã sobre rodas, projetado sob medida para os desafios do deserto. Esse não era um veículo qualquer. Era o resultado de um pensamento ousado, quase futurista, de adaptar o transporte a um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Enquanto o mundo olhava para os céus com a aviação, os NN olhavam para a poeira do caminho e apostavam na confiabilidade, na resistência e no conforto. Tecnologia a serviço do deserto. O coração dessa besta? Um motor a diesel Hercules com 188 cavalos de potência, uma caixa de câmbio com 12 marchas à frente e 3 à ré, e um sistema de tração total da Marmon Harrington, a mesma tecnologia usada pela Iraq Petroleum Company para atravessar terrenos impossíveis com seus oleodutos. Se o ônibus ficasse preso, o reboque podia ser desengatado rapidamente e o trator se liberava para ajudar. Em termos de bagagem, não houve economia de espaço. Um compartimento traseiro recebia a carga principal, enquanto um compartimento dianteiro somava capacidade até um total de 2,8 toneladas. Assim, os passageiros não apenas viajavam confortáveis, mas também podiam levar muito mais do que uma simples mala. Luxo sobre rodas. Dentro do Marmon Harrington, o luxo era evidente. Na primeira classe, as poltronas tipo avião eram reclináveis e os compartimentos superiores adicionavam quase 1 tonelada de capacidade extra. Na parte traseira, uma segunda classe mais simples, sem espaço para bagagem, oferecia a mesma segurança, embora com menos conforto. E sim, havia um banheiro. Embora sua localização exata ainda seja um mistério, provavelmente ficava entre as 2 seções. O que se sabe com certeza é que na parte dianteira do reboque havia uma cozinha totalmente equipada. Ali, não apenas se preparavam refeições quentes e lanches, também estava instalada a conexão telefônica com a cabine do motorista. Porque sim, mesmo no meio do deserto, a comunicação era fundamental. Uma tripulação incansável. Para garantir uma viagem tranquila, cada unidade operava com pelo menos 2 motoristas. No trator, inclusive, foi instalada uma beliche, permitindo que um descansasse enquanto o outro assumia o volante. A viagem durava 24 horas sem parar, atravessando um deserto que colocava tudo à prova: motores, corpos, paciência. Mas os NN estavam preparados. O reboque era obra da Bender Body Company de Cleveland. O trator, uma versão modificada dos caminhões 6x6 da Marmon Harrington. Essa dupla surpreendeu a todos, desde os mecânicos até a imprensa, e se transformou em um marco regional que ainda ecoa nos arquivos e na memória. O mistério das imagens. Hoje, encontrar fotografias desse colosso é quase uma façanha. A maioria das imagens internas conhecidas vem da revista Popular Mechanics, edição de março de 1934. Curiosamente, essa mesma edição também inclui um artigo sobre radiobalizas postais, um tema que tratei em outro vídeo sem saber que essa revista o continha. As coincidências da história. O artigo sobre os ônibus se intitulava
Um ônibus aerodinâmico substitui os camelos no deserto. E foi exatamente isso o que aconteceu. Durante uma década, usaram Cadillacs, mas a chegada desses ônibus mudou as regras do jogo. A empresa recebeu 2 unidades, uma para carga e outra com todo o luxo estilo Pullman para passageiros. O preço do ônibus: 8.000 libras esterlinas. Frutas frescas sob o sol escaldante. Um dos detalhes mais incríveis era o sistema de refrigeração. O ônibus tinha uma caixa de gelo externa que mantinha frutas e verduras frescas. A água do tanque passava por essa caixa através de tubos de cobre, produzindo água fria, um luxo impensável para a época e para as condições do deserto. Esse tipo de comodidade fazia parte essencial do argumento de venda da ANN, especialmente quando a concorrência aérea começava a pressionar. Os aviões eram rápidos, sim, mas não ofereciam nem a confiabilidade, nem o conforto e muito menos a capacidade de carga do Marmon Harrington. A vantagem da bagagem. Um dado-chave: enquanto os aviões limitavam a bagagem gratuita a 60 libras, os ônibus permitiam até 75. Isso numa época em que a aviação era pouco confiável e, fazia uma diferença gigantesca. Os passageiros sabiam que com a ANN podiam levar suas coisas, descansar bem e comer em boas condições, sem correr o risco de ficarem presos pelo mau tempo. Durante uma década, esse gigante percorreu centenas de milhares de milhas através do deserto, marcando uma época dourada do transporte terrestre entre Bagdá e Damasco. Um tempo em que cruzar o deserto não era um ato de fé, mas uma viagem segura, confortável e até elegante. O ocaso de um colosso e o nascimento de uma revolução sobre rodas. À medida que a Segunda Guerra Mundial rugia com força em todos os cantos do mundo, até mesmo o lendário serviço de ônibus NN teve que parar. Era inevitável. Já era 1942 e, em meio ao caos global, o ônibus Marmon Harrington, esse monstro mecânico do deserto, foi vendido nada menos que para a Real Força Aérea. Em sua nova vida, o colosso serviu como transporte para o pessoal militar entre bases aéreas. E embora hoje pareça surreal, existe uma fotografia dessa época que parece saída de um filme pós-apocalíptico. Vista de cima, mostra o veículo em todo o seu esplendor, cercado de figuras humanas como se fosse um altar sobre rodas. É difícil não pensar em Mad Max ao ver essa imagem. Terminada a guerra, o ônibus voltou ao mercado, mas não regressou às mãos da ANN. Dessa vez foi adquirido por um ex-mecânico da empresa, alguém que havia trabalhado lado a lado com os fundadores. Ele quis competir diretamente a partir de Bagdá, montando um serviço rival. Mas a realidade se impôs. Manter aquela besta funcionando era uma tarefa titânica. As peças escasseavam. Os problemas técnicos se acumulavam e, eventualmente, o ônibus mudou de dono mais uma vez. Alguns rumores afirmam que sobreviveu até os anos 60, mas sua trilha se perde com o tempo. A ANN só o teve por uma década, até 1942. Depois, desapareceu, como uma lenda envolta em areia e silêncio. Mas o verdadeiro legado já estava plantado. Desde 1934, mesmo antes de o Marmon Harrington ser vendido, os irmãos NN já pensavam no futuro. Haviam aprendido lições valiosas de sua experiência anterior. Sua ideia era revolucionar o transporte terrestre, projetar algo mais eficiente, rápido e confortável. Assim, nasceram os Gêmeos do Deserto. Em vez do gigantesco ônibus com reboque, essa nova geração consistia em 2 ônibus compactos, feitos sob medida. Não haveria segunda classe, apenas 18 passageiros por unidade, mas com assentos mais confortáveis e uma viagem muito mais rápida.
Podiam atingir velocidades médias de 96 a 105 km por hora, reduzindo o trajeto a apenas 15 horas. E não era apenas velocidade. A estética também importava. Esses novos ônibus foram construídos pela lendária Budd Engineering Company. Sim, a mesma que criou o Train Pioneer Zephyr, com carrocerias de aço inoxidável, aerodinâmicas, elegantes, prontas para enfrentar o deserto. O motor, um robusto Cummins a diesel de 150 cavalos de potência. Mas a joia da coroa, o sistema de ar-condicionado. Numa época em que isso era impensável em um ônibus, trabalharam com a Carrier Engineering para instalar um motor continental com compressor. O resultado, um interior constante a 32 graus Celsius. Um luxo total no meio do inferno do deserto. Após anos de busca, encontrei uma revista Modern Mechanics de 1937 que falava desses novos veículos. Cruzavam 600 milhas de deserto em 15 horas e acumularam mais de 1 milhão de milhas até 1956. Alguns chegaram vivos até os anos 70, um verdadeiro tributo rodante à engenharia, ao engenho e à visão. Ficou fascinado por essa viagem pelas estradas do passado? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Nos vemos na próxima rota, onde o motor da história nunca para.